Saúde, irmão, com a paz do Senhor Jesus. Você que não tem essa paz, que ela possa entrar na sua vida, no seu lar, na sua família, em nome de Jesus. Nós vamos refletir hoje na palavra do nosso Deus, Mateus capítulo 12, versículo 43 e 44, que nos diz que quando o espírito imundo tem saído do homem, indo por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra, então diz: voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando acha a desocupada, varrida e adornada. Nós gostaríamos, dentro deste texto da palavra do Senhor Jesus Cristo, tirar para nós 3 pontos de reflexão, para que assim nós possamos romper em fé na presença do nosso Senhor. O primeiro ponto de reflexão em cima deste texto nos diz que antes de Cristo entrar em nossa vida, nós éramos habitação de demônios. Por mais que pareça pesado, mas não existe corpo neutro. Se nós somos servos do Senhor, nós teremos o Espírito de Deus na nossa vida. Mas se nós não somos servos do Senhor, então nós teremos um outro Espírito que não é o de Deus. O versículo 43 que nós lemos a parte A diz que quando o Espírito imundo tem saído do homem. Isso nos dá a visão de que o Espírito que saiu é porque estava dentro do homem. E quem é este homem? Este homem somos nós, eu, você, todos aqueles que aceitaram um dia o Senhor Jesus Cristo, deixando o mundo e entregando a nossa vida a Cristo. O diabo, o demônio, o espírito imundo, ele é tirado de nós para nos tornarmos habitação do Espírito Santo de Deus. A nossa vida era coordenada por o príncipe da potestade do Hades, o apóstolo Paulo. Efésios capítulo 2, verso 1 e o verso 2 nos diz: e ele vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecado, em que outro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então esse texto é muito claro, nos dizendo que antes ou outrora, quando nós não tínhamos Jesus, nós éramos guiados, coordenados, havia em nós um espírito diferente, que não era o Espírito Santo de Deus. E assim então, sendo a habitação desse espírito imundo, nós estávamos mortos na nossa má conduta. Amém? Efésios capítulo 2, verso 5 vai nos dizer que estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ele nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos, nos mostrando que nós estávamos mortos na nossa má conduta e, por consequência, éramos habitação de espíritos imundos, outro espírito que não era o de Deus. E quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, acontece então que este espírito imundo, ele sai da nossa vida, como a parte A do versículo 43. Então, o primeiro ponto de reflexão para a nossa vida neste texto é que antes de aceitarmos a Cristo, nós éramos habitação de espíritos imundos. Amém? O segundo ponto de reflexão para a nossa vida é que vivemos em guerra e em perigo de desviarmos se nós não vigiarmos. Amém? Nós vivemos em perigo constante de desviarmos se nós não vigiarmos. Não existe essa tese aqui nos é pregado sobre a predestinação, essa tese calvinista, como se o homem nascesse com uma estrela na testa de que ele é salvo, e o outro nascesse realmente com a marca que ele não é salvo, que uns nascessem com a marca de que ele estava cotado para ir para o céu e outros nascessem cotado para ir para o inferno. Não, a escolha, a opção é de cada um, nós veremos isso mais na frente, mas nós vivemos uma guerra constante, um perigo constante se nós não vigiarmos, de desviarmos da presença do Senhor. Portanto, que este espírito que um dia saiu de nós quando aceitamos a Jesus, o versículo 43, a parte A e o versículo 44, melhor dizendo, nos diz olha, que ele andando por lugares áridos, depois de sair da nossa vida, esse espírito imundo, e não encontrando repouso, então ele volta e ali então, voltando, diz que ele encontra a casa varrida, achando-a desocupada e adornada,
e ele torna então para essa moradia, mostrando, olha, que o diabo ele fica ao nosso encalço. E sabendo que nós temos este grande risco de desviarmos, de afastarmos da presença do Senhor, se nós não vigiarmos, se nós não nos fortalecermos a cada dia no Senhor. É por isso que essa guerra, há realmente em nós essa guerra constante, essa peleja constante na nossa vida espiritual, para que nós possamos assim nos esforçar e nos fortalecer no Senhor e permanecer de pé. A guerra, ela existe em nossa vida. O apóstolo Paulo ele fala sobre a guerra da carne contra o espírito. Gálatas 5, o verso 16 e 17 diz, olha, porém andar em espírito, ou digo, porém andar em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e essas se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mostrando a nós esse perigo constante, essa guerra que existe dentro de nós, e que nós realmente nessa peleja nós devemos a cada dia nos fortalecer no Senhor, para não satisfazer a vontade da carne, mas agradar o Espírito. Se andarmos em Espírito, vivemos também em Espírito, e assim venceremos desejos da carne. Ah, mas é difícil, é quase que impossível, mas nós podemos vencer. Temos um inimigo que anda ao nosso lado a cada dia tentando nos derrubar, e esse inimigo é quem? É o pecado, que luta contra a carne. O escritor aos Hebreus ainda vai nos dizer no capítulo 12, verso 1, portanto nós também que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que está proposta. Essa guerra é constante. O pecado ele está realmente em nós e ele está realmente como um mal que contaminou a carne. E assim então ele puxa para as coisas deste mundo, mas nós devemos dar lugar ao Espírito, buscar a direção de Deus, nos fortalecer no Senhor e nós venceremos. A guerra é ferrenha, é difícil, não é fácil, mas se nós realmente darmos lugar ao nosso Deus, nós venceremos essa guerra. A Bíblia ainda nos diz em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Esse texto de Pedro, ele mais uma vez esclarece o que Jesus falou ali no capítulo 12, o verso 44, que o inimigo ele anda por lugares áridos, não encontra a sua casa, não encontra uma morada, e ele volta novamente para a morada antiga. E essa morada antiga é quem? Muitas vezes é a minha vida, é a sua vida. O diabo está aqui em nossa volta, ao nosso derredor, procurando uma forma, uma brecha para que possa entrar e morar novamente na nossa vida. O diabo anda ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar e fazer morada. Então o segundo ponto de reflexão para a nossa vida é este, que nós vivemos nesta guerra, nós vivemos nessa peleja, nós precisamos vigiar, porque nós corremos um sério risco de desviarmos se nós não nos fortalecermos no Senhor, nos firmarmos no Senhor. O terceiro ponto de reflexão deste texto diz com respeito se ser a casa de Deus ou do demônio depende de nós. Então o terceiro ponto diz com respeito a isso, ser casa de Deus ou ser casa do demônio depende de nós. Quem escolhe quem será o inquilino da sua casa, o dono, o proprietário da sua vida, somos nós. Nós que vamos escolher entre ter Deus e ter o diabo na nossa vida. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, ele diz, aquele, pois, que cuidais está de pé, olhe que não caia. Então depende de nós. O Senhor Jesus Cristo, em Marcos 16, quando ele deu a ordem de pregar o evangelho, ele disse aí que todos quanto creem e forem batizados será salvo. Quem não crê será condenado. Então a opção, a escolha está realmente em nós, realmente optar por servir a Deus, por ser habitação de Deus, ou por servir a Satanás e ser habitação de Satanás. O Senhor nos deu condição de decidirmos se queremos servi-lo a Ele
ou Satanás. 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, e o verso 4 e o verso 5 nos diz que cada um de vós saibais possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência como os gentios, que não conhecem a Deus. Cada um de vós, quer dizer, a opção é nossa, nós temos a condição de decidir, nós temos o livre-arbítrio de decidirmos o que nós queremos para a nossa vida, servir a Deus ou não. Se dispomos a obedecer, certamente nós venceremos esta guerra. Se nós dispomos a acatar a vontade de Deus, a aceitar o Senhor Jesus, a obedecê-lo, nós venceremos essa guerra. Primeira Epístola de João, capítulo 5, verso 3 e verso 5, a palavra de Deus nos diz: olha, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque todos o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Então está à disposição. Aqui está 3 reflexões para nós dentro desse texto. A primeira é de que antes de aceitarmos Jesus, nós éramos habitação de demônio, hoje somos habitação do Espírito Santo de Deus, e que possamos permanecer assim até a vinda do Senhor Jesus. Outra coisa é que nós precisamos acordar, vivemos numa guerra constante, perigo iminente de desviarmos, se nós não nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. E a terceira reflexão é que a decisão de ser morada de Deus ou do diabo é de cada um de nós. Se nós escolhermos por ser morada de Deus, nada vai impedir de nós realmente sermos a habitação do Senhor. Nada vai impedir de sermos vitoriosos. Diz aqui a palavra de Deus no texto que nós lemos de 1 Epístola de João, capítulo 5, e o verso 3 e 4, que se nós realmente quisermos obedecer o Senhor, por tua graça, nos dará essa vitória, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E essa fé o Senhor tem deixado para nós, tem nos dado esta graça, e que nós possamos nessa graça vencer o mundo. O diabo saiu de nós para nunca mais voltar para a nossa vida, no nome de Jesus. E assim estaremos prontos e preparados para dizermos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E através do arrebatamento subimos com Ele. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, o seu lar e a sua família, em nome de Jesus.